Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. Você se inclina, Senhor. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Aleluia. Aleluia. Glória a toda honra Deus. e toda glória seja dada ao Senhor. Senhor. Amém. Tenha misericórdia das nossas vidas. É o momento, Pai, da Tua palavra. A Tua palavra, Senhor, é o mais importante, Senhor, que a gente temos nesta terra, porque é aquilo que levará a gente para o céu é obedecendo ela. Amém. Senhor, seja conosco, Pai. Eu creio que Tu já está aqui. Sinta a Tua presença. Que o Senhor tira da nossa mente toda dúvida, tudo aquilo que está de errado, porque precisamos ouvir a Tua voz, Senhor. Que o Senhor unja, Pai, cada coração com o Espírito Santo. E que o Senhor nos ajude, Pai. Me ajude, tira eu deste lugar, que o Senhor toma o controle, Pai. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe cada um. Amém. Amém. Zacarias, capítulo 4. E eu vou começar a ler. Eu creio que neste capítulo aqui está... Eu creio que tem quase a Bíblia inteira só nisso, nesse capítulo 4. Então, vamos ler. A quinta visão, o castiçal de ouro e as 7 lâmpadas. E tornou o anjo que falava comigo, e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olhe, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, como as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos. E por cima dele 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à esquerda. E falei e disse ao anjo que falava comigo, dizendo: Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo e me disse: não sabe tu o que é isto, é? E eu disse: não, Senhor meu. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes se alegrarão
vendo o prumo na mão de Zorobabel, os seus 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Falei mais e disse: que são as 2 oliveiras à direita do castiçal e à sua esquerda? E falando-lhe outra vez, disse: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro e que verte desse ouro? E ele me respondeu dizendo: não sabe o que é isto? E eu disse: não, Senhor meu. Então ele disse: estes são os 2 filhos do óleo que estão diante do Senhor de toda a terra. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a tua palavra. Amém. Que Ele possa direcionar ela. Amém. Pode sentar, irmãos. Irmãos, eu creio que nesse capítulo aqui de Zacarias, assim, o Velho Testamento, ele é uma sombra do Novo. O profeta ensina isso, e Paulo, lá em Hebreus, ele explica bem sobre isso. E aqui está no tempo de Zacarias, foi um grande profeta. Eu creio que lá em Esdras, um pouco antes ali, para frente de Crônicas, 2 Crônicas, vai estar contando essa história de Zorobabel reconstruindo o templo. E nesse tempo tinha Zacarias e Ageu, que são 2 profetas. Vocês veem um pouco antes de Zacarias é Ageu, outro profeta. São aqueles profetas mais menores, né, que às vezes a gente passa por cima e não dá bola para eles. Então, aqui no natural, o templo, ele tinha sido destruído pelo rei Nabucodonosor. E depois de um tempo, Nabucodonosor perde o seu poder e entra os Medo-Persas. Lá em Esdras está explicando isso, que entra primeiro Ciro, e depois de Ciro vem o rei Dário. E aqui nesse período, Deus ele traz a revelação para Zacarias e Ageu, só que Ageu é um pouco antes, mas nós vamos focar mais em Zacarias. E aqui sobre o castiçal, o vaso de azeite com suas 7 lâmpadas, por cima dele 2 oliveiras. O profeta fala que as 2 oliveiras, ele explica bem isso, ele tipifica com as 3 coisas. Ele fala que as 2 oliveiras é o Velho Testamento e o Novo Testamento. A gente não pode... Os 2 dependem um do outro ali. E as 2 oliveiras, mais para frente, as 2 testemunhas. Lá em Apocalipse 11, vocês vão ver isso mais claro. Então, ele mostra que a gente depende do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Porque as profecias do Antigo Testamento, a maioria delas se cumpre nos nossos dias, com a vinda do mensageiro, o 7º anjo. E aqui, ele fala que tinha um vaso de azeite em cima das 7 lâmpadas. E um vaso de azeite no cimo. Eu estava vendo lá no dicionário, o cimo significa o lugar mais elevado. Então o azeite representa o Espírito Santo. E diante das 7 lâmpadas, o azeite estava no cimo. Estava no lugar mais elevado, aquilo que estava dando vida para as 7 lâmpadas acender suas luzes. E lá no Levíticos, eu creio no capítulo 6, o profeta fala que essas 7 lâmpadas, elas não eram acesas com, igual nós temos hoje o isqueiro, né? A gente vai lá, bota fogo e acende. Lá era diferente. No capítulo 6 fala da lei do holocausto.
É tipo, vai lá o pecador, né? Deixa a sua oferta ali. Também eu creio que deixa o seu sacrifício. E o que acontece? Deus vem, desce com fogo e queima aquilo e aquilo sobe. E o que acontece? O sacerdote pega aquele fogo e acende. E assim, uma vai acender na outra. O profeta, ele ensina também que é tipo o Espírito Santo. Em cada era, o Espírito Santo foi acendendo. Igual tem aqui, né? Paulo, Irineu, Martim, Columbo, Lutero, Wesley e Branco. O Espírito Santo vem, desce em Paulo, depois acendendo, devagarzinho, até chegar no profeta. Então eu quero só que vocês capem também do vaso de azeite sobre as 7 lâmpadas, que é o azeite dando vida para elas. Amém? Amém. E aqui no versículo 6 e no 7, fala que não é por força nem por violência. O profeta ele fala, não é por denominação, não é por seminário, nem por organização. Eu creio que a gente precisa tomar bastante cuidado. A gente deseja o Espírito Santo, a gente deseja ver as obras de Deus manifestar nesse pequeno lugar. Mas a gente tem que entender que não é por força. Não é igual o profeta ensina, não é você batendo no povo falando, Espírito Santo, vem. Tem tipo um processo. E é um processo, não é brincadeira, esse processo ele é complicado. Então, ele fala, eu queria, Zorobabel, ele foi o principal. Eu creio que aqui fala dele, eu não lembro se ele era, eu creio que ele era o príncipe de Judá. Foi o principal ali que incentivou, Deus levantou ele para reconstruir o templo. Então, o templo, a gente olhando espiritualmente, o templo do Espírito Santo é quem? É nós. E Zorobabel trará a primeira pedra com aclamações. Zorobabel, o profeta, eu creio que nessa mensagem, irmão, só pedindo, na mensagem, a mensagem da graça, para nós ver quem que é o Zorobabel. O profeta tipifica isso. Na mensagem da graça, no parágrafo 50. E sabemos que as Escrituras dizem que Jesus é a principal pedra de esquina, e ele é também a pedra angular. Agora, se pensarmos por uns poucos minutos que o 7º mensageiro da igreja era para restaurar a fé dos pais, em outras palavras, reconstruir a igreja outra vez sob o poder do Espírito Santo, não por força nem por violência, mas por meu Espírito, diz o Senhor, não por organização, não por denominação, mas pelo Espírito Santo. Deus trará a igreja no último dia. Captou, irmãos? Amém. Zorobabel é tipo o mensageiro do tempo do fim. E aqui, irmãos, eu creio que pode ser uma interpretação ou uma inspiração. Zorobabel será uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça a ela. Lá em Malaquias, naquele versículo fala que Elias viria e restauraria a fé dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Se você for ali em Lucas, João Batista, ele vem e restaura a fé dos pais aos filhos, dizendo que o Messias ia vir, preparando para receber, alertando o povo. Então,
tipo aqui, a primeira pedra, com aclamações. João Batista. Só tipificando isso. Não leve se tiver ao contrário, que vocês podem me ajudar, depois do culto, me aconselhar. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa. Também as mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os seus 7 olhos do Senhor, que discorre por toda a terra. Aqui, ó, Zorobabel, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Prumo é uma ferramenta, ela é de pedreiro. Eu não sei para que serve muito não, mas é uma coisa para construir, né? É tipo um cordãozinho com um negócio de... Para ver se a parede está torta ou não. É, para ver se a parede está torta aí. Depois, para quem sabe, eu não sei direito, mas eu creio que isso aí vai dar uma ajudada. Então, o prumo na mão de Zorobabel, os seus 7 olhos que discorrem por toda a terra. Então, o prumo, ele foi usado para construir e reconstruir o templo, né? E o que o profeta ele vem fazer? Reconstruir, restaurar aquilo que estava perdido. E os seus 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, trazer tudo aquilo que estava escondido e dar à luz àquilo. Então, para a gente, não é uma construção simplesmente assim, construir e pronto, mas é uma construção da igreja, da nossa vida com Deus. Então, eu creio que não é fácil, igual tem essa pirâmide. Começa uma construção com Paulo, que é o primeiro fundamento, a fé. Depois vem a virtude, que é o poder de Deus no crente. Depois a ciência, que é o conhecimento, você saber discernir o bem e o mal. Você saber conhecer as coisas do diabo e as coisas de Deus. Logo vem a temperança. A temperança é uma coisa que baqueou meu coração, porque eu preciso ter isso. Então, a temperança Jesus Cristo falou lá na cruz. Todo mundo cuspindo nele, crucificando. Ele olha e fala: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Temperança. Ele não julgou, mas sim entregou eles na mão de Deus. Amém. Temperança também é você ser uma pessoa, igual uma palavra que eu me lembro até hoje, que a gente é tipo uma transmissão de atmosfera. Se a gente chega triste, acanhado uma pessoa assim do lado, você vê que a pessoa vai estar triste igual você. Então, a gente é a pessoa, nós tem tempero, a gente tem que jogar esse sal para o mundo. Não foi assim que Jesus Cristo falou: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Amém. A palavra de Deus é comida, né? Ela tem tempero. Aleluia. Então a gente tem que Glória a Deus. pensar, senão a coisa não flui. E logo depois da temperança, vem a paciência, que é outro ingrediente que o profeta trouxe. Paciência, vamos lembrar de Abraão. Abraão foi um homem de Deus paciente. Ele sim foi. Hoje a gente vive num tempo que a gente quer as coisas tudo na hora. A gente não... Sim, eu procuro esperar, mas a gente é bem teimoso nisso. A gente quer tudo de uma vez. Está errado. Sim, infelizmente, está errado. Então, é uma coisa bem... É Deus construindo a gente. Tem que começar lá do pé até a cabeça, que é Cristo. Quando Ele desce, que é a pedra angular, né? E
depois da paciência vem a piedade, que é a gente ser misericordioso. A gente olhar para uma pessoa e sentir misericórdia por ela. O profeta fala sentir pena. Igual eu já fui ali nos irmãos patrocínio e vi um morador de rua. Eu creio assim que a gente tem que ter misericórdia dessas pessoas. Assim, a gente não pode fazer muita coisa, mas pelo menos fazer uma oração por eles. Se a gente puder ter essa oportunidade, ver que a pessoa está tranquila, porque hoje nós vivemos num tempo que a gente não pode confiar assim, em qualquer pessoa. Mas se puder, pergunta o nome. Fala, vou pôr seu nome lá na oração. Amém. Ser misericordioso. E Deus, Ele vê essas coisas. Então, logo depois da piedade vem o amor fraternal, que é o amor ao próximo. A gente ter comunhão com os irmãos, não pensar mal de ninguém, fazer o bem sem olhar quem, né? Igual tem o ditado popular, a gente tem que pagar o mal com o bem. Não é fácil também, mas é uma coisa que a igreja tem que ter. E logo depois de tudo isso, desses ingredientes tudo, vem o Senhor Jesus Cristo e sela a gente com o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Amém. Amém. Quando a pedra angular desce, é igual pegando um pouquinho da palavra lá, Cristo cabeça, ele desce e começa a ter o controle do seu corpo. Em nomes blasfêmios, aqui não tem um parágrafo, mas o profeta ele fala assim, ó, mas você não pode fincar estas coisinhas e dizer, falei em línguas, eu o tenho. Você sabe por aqui irado e xinga, se porta indevidamente, está vendo? Isso é por penas de pavão num pássaro azul, está vendo? Você não pode fazer isto, sua própria vida prova que não é. Mas quando estas coisas estão operando em você por Deus, então você está selado. Então não há fingimento a esse respeito. Amém. Você é simplesmente você mesmo. Olha que tanto que isso é bom. A gente não quer ver a igreja operar? Olha aqui, ó. É aí quando visões, obras perfeitas do Espírito Santo de Deus, tudo se manifesta. Por causa do que? Você e Cristo tornam-se um. Espero que esteja entendido. Aleluia. Você e Cristo se tornam um. Amém. Tá vendo que a coisa é séria? Eu tenho desejado ver tudo isso operar, irmãos. Estou mentindo não, eu penso nisso todo dia. Quero ver Deus operar na igreja, através dos dons. Eu sei que sim, que não vai ser uma coisa assim, tudo festa. Ó, todo dia vai ter isso. Mas eu creio que se está na Bíblia, e Deus deu para a gente tem que aproveitar isso. Tem que aproveitar isso. Mas infelizmente a gente tem que ter tudo isso para Cristo poder operar. Então, eu creio que não é fácil. Então, irmãos, assim, eu não vou prolongar muito, mas sim, a gente precisa ter essas 7 naturezas. Porque senão a gente vai ficar desejando e não vai vir. Então, eu creio que primeiro a gente tem que começar pela fé, virtude, ciência, temperança, e assim vai. Assim, irmãos, eu não sou um grande pregador, mas eu creio que eu pedi para Deus trazer esse algo para edificar a gente, sabe? A gente precisa disso. Às vezes a gente sofre muito e está sofrendo à toa, porque só depende de nós. Só depende de nós. A gente tem que ter mais desejo de consagrar, de consagração, você dedicar uns minutos a Deus,
dedicar uns momentos em oração, viver uma vida para Deus assim em santidade, ter cuidado nas palavras de Deus, porque isso não é brincadeira, irmãos. Isso é uma coisa séria. Assim, às vezes o povo olha essa Bíblia assim, tanto de coisa, mas sim, ela é pequena, tudo, mas tem uma grande vida dentro dela. Então a gente tem que observar ela, examinar as Escrituras, porque nela tem vida eterna. A gente tem que examinar elas, tentar obedecer, pedir isso para Deus, porque eu creio que o meu coração precisa de muita coisa. E se a gente quer ver a igreja, o Espírito Santo controlar ela, a gente vai ter que ter isso. Amém. E é isso, irmãos. Que Deus abençoe. Eu preparei um monte de coisa, mas eu creio que Deus já tem dado. Aleluia. E é isso, irmãos. Mas que isso fica no coração, de verdade. Amém. Amém. Glória a De Deus. verdade mesmo, irmãos. Eu não quero assim que... Eu desejo fazer uma pregação bonita e tal, mas não é. Deus não deu isso pra mim. Ele me deu essas pequenas coisinhas Glória a Deus. que a gente tem que pegar firme e tentar viver elas. Amém. Amém. Que Deus abençoe e que isso fique cravado no coração de cada um. Amém. Que a gente possa Glória. buscar isso. Aleluia. Amém? Deus abençoe cada um. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso me dá uma injeção de ânimo aí. Atravessar a noite. Amém? Amém. Vocês estão animados? Glória a Deus. Glória a Deus. Ai, glória. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Se nós não tivermos o Espírito de Deus, como Ele vai operar? Né? Pelo meu espírito, nós fazemos força, humanamente. Vamos, irmão, faz, desfaz. Não, irmão, irmã, receba o Espírito Santo que Ele vai fazer. Não é por força humana, não é por credos, não é por denominação, né, irmão Salvador? Viu? Aleluia! Oh, Deus é maravilhoso, não é? A construção de Deus. Se Deus não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. A casa, a obra do Senhor, Ele que edifica. O prumo, Zorobabel, o profeta, Ele que mandou. E ali passa, a parede tem que estar certinha, é acabamento. Vocês me vê uma coisa, a sétupla natureza do Cordeiro. O irmão Brana diz que quando nós temos a sétupla natureza do Cordeiro, o Espírito Santo desce e sela cada um de nós. Tanto a fé, virtude, ciência, temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal. Meus irmãos, tem os dois lados. Você tem fé da palavra, não tem? E a fé oposta à palavra não existe? Amém? Você tem conhecimento da palavra de Deus. Mas o mundo eclesiástico também o tem. Pelos seus seminários e teologias. Vê? Mas então vamos ver o que eles não têm, o que nós temos. A fé, a virtude, a ciência, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal. Em Paulo não veio a pedra de coroa, era só fé. Em Irineu também não, já era fé e virtude. Já era uma sobre a outra. Mas quando chegou no nosso dia, nós começamos em Paulo lá, que confirmou as escrituras de Pentecostes, batizando também em nome de Jesus, e foi a fé o fundamento da igreja, até nós chegarmos em Brana. Então nós temos as 7 virtudes do Cordeiro que veio manifesta através dos 7 anjos.
Quando chegou no amor fraternal, lá no 7º ano, já era de Laodiceia, a pedra de coroa desceu para nós. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Amém. Então não olha a nossa natural, olha a fé que você tem agora dentro da virtude do Cordeiro manifestada. Até o Wesley não podia descer a pedra de coroa, mas quando chegou no tempo do entardecer, através do prumo de Zorobabel, para acertar todas as coisas, vem essa pedra de coroa para selar a cada um de nós e cumprir Hebreus 11:43, porque eles, sem nós, Deus tinha algo melhor a nosso respeito, não quis que eles sem nós fossem aperfeiçoados. Amém? Depende da nossa perfeição e eles vão ressuscitar. É sério, né? E isso só pode pelo Espírito do Senhor. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Eu nunca tinha visto isso, meus irmãos. É muito expressado, né? Não é por força, não é por violência, não é o nosso dizer, não é o nosso falar, mas se nós tomarmos Deus em Sua palavra, o Espírito Santo entrar em nosso coração, isso vai acontecer, porque é pelo Espírito do Senhor. Oh, aleluia! Você o ama? Você está contente? Vamos cantar Eu Amo? Vamos ficar de pé? É possível, irmão Itamar? Louvado seja Deus. Irmão, é uma grande mensagem, muito bonita, né? Deus te abençoe. Essa é a simplicidade de Deus. E o conselho sempre do irmão Brana: viva uma vida santa e humilde. E o resto, o Senhor se encarregará por meu Espírito, diz o Senhor. Vamos cantar. Feche seus olhos, adore a Deus. Glória a Deus. Necessitando ouvir. Amém. Que estas palavras sejam, Senhor, de bom grado aos nossos ouvidos, Senhor, que nós possamos estar sempre atentos na forma que o Senhor tem trabalhado conosco. Continue nos abençoando, Senhor, nos aperfeiçoando, e dê-nos uma boa noite, leva-nos para casa em paz, abençoado, e que amanhã nós possamos vir aqui e receber mais bênçãos ainda, Senhor.
Louvado. Aqueles que aqui não estiveram nesse culto de hoje, que amanhã Oh, os demais poderão estar para receber bênçãos, receber Glória. graça, receber fé. Que o teu verdadeiro Espírito Santo venha e repouse sobre cada um de nós amém. e permaneça Glória. com cada um, em nome do Senhor Jesus.